Boa noite a todos. Meu nome é Miguel Rettenmaier, sou coordenador do acervo literário de Josué Guimarães, também coordeno o curso de letras e, junto com a minha amiga Fabiane Verardi, trabalho na coordenação da Jornada de Literatura de Passo Fundo. Essa é mais uma atividade em homenagem aos 100 anos de Josué Guimarães, que nos reúne a todos aqui, em mais uma ação que pretende, durante todo o ano, uma vez por mês, um encontro com algum conhecido, um amigo, leitor, um crítico, alguém que fez parte das relações de Josué Guimarães. Um encontro que começou em janeiro, nós fizemos um encontro que teve música, com a participação de Lara Acevedo e Cássio Borges dentro do acervo literário, e hoje, 15 de abril, continua com a presença de uma pessoa muito ilustre, sobre a qual eu pretendo daqui a pouco falar. Essa iniciativa, assim como tantas outras, ela tem 4 agências importantes envolvidas em parceria. A Universidade de Passo Fundo, pelo curso de letras e pelo programa de pós-graduação em letras, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pela Secretaria de Estado de Cultura, representada pelo IEL, Instituto Estadual do Livro, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, representada pela Secretaria de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, e pela querida Biblioteca Municipal Josué Guimarães, biblioteca que fez parte da minha adolescência. Eu era rato daquela biblioteca, antes de se chamar Josué Guimarães, e pelo IEL, e pela LPM, perdão, aqui representado por essa figura que dispensa apresentações, que é o Ivan Pinheiro Machado. Bom, o Ivan, a gente não precisa apresentar muito ele, é uma figura muito conhecida na cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil, é um dos fundadores da LPM, é o PM da LPM, é ilustrador, foi responsável por algumas ilustrações belíssimas, inclusive de capas de livros de Josué Guimarães, como o Cavalo Cego e o Gato no Escuro, E é uma pessoa muito voltada à arte e à palavra, O Ivan não sabe disso, mas eu tenho uma surpresinha para ele aqui, O Ivan, na passagem dos 30 anos da morte de Josué Guimarães, escreveu no blog um texto muito bonito e eu gostaria de selecionar 2 parágrafos antes de passar a palavra para ele, Diz o Ivan: antes de ter sido um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, autor de uma obra sólida, emocionante, de altíssima qualidade literária, Josué foi um homem de bem, um amigo solidário, alguém que dedicou o melhor de si mesmo para um projeto humanista de sociedade. Era generoso e combativo. Sua fé na liberdade, na democracia, valeu-lhe uma dura perseguição por parte da ditadura militar de 1964 e o exílio em Portugal. Passadas 3 décadas, eu ainda posso vê-lo, bem-humorado, com seu ar maroto e amigo, elegante como sempre, numa gravata preta a olhar-me do retrato pendurado na parede de minha sala. E fico pensando, será que não se fazem mais homens íntegros, coerentes, até quase a insanidade como Josué? Rejeitado por uma elite cultural no seu tempo, que torcia o nariz porque Josué ganhava vida como jornalista, sua obra sobreviveu intacta. Verdadeiros clássicos que são reeditados permanentemente. Ivan, eu fui convidado para mediar essa conversa e fico muitíssimo orgulhoso por estar contigo nesse momento aqui. A memória do Josué me toca muito, Enfim, é um prazer estar aqui com vocês e a gente teve grandes momentos em Passo Fundo, Desde lá do Josué, quando começou a jornada, E eu participei, eu acho que desde a primeira lá, que era na casa da Tânia. Enfim, vamos falar sobre esse homem ilustre, Vamos. Ivan, eu estou com alunos aqui do curso de letras, alunos do pós-graduação em letras, aqui eu estou acompanhando o ingresso de alguns, e alunos que têm todo o interesse profissional nas áreas das letras, Vamos começar com uma pergunta que tem a ver com Josué, já que tu editaste o teu amigo Josué. O que faz um editor, além de ficar furioso com a ideia de sobretaxarem os livros? Olha, o editor, eu sempre costumo dizer o seguinte, que uma editora ela funciona como se fosse uma antena da sociedade, assim, Quer dizer,
a gente recebe os sinais e devolve em forma de livro, de coisas que são do interesse das pessoas. Então, afora ficar furioso, a gente fica furioso não é só por causa disso, é porque tem muitas coisas mais que a gente fica furioso. Mas o editor é, antes de mais nada, um leitor, né? É um leitor, né? E eu sempre tenho cuidado, viu, Miguel, quando as pessoas... Porque, às vezes, o editor ele é meio confundido com o crítico, né? Porque a gente tem um poder, entre aspas, né, de fazer publicar alguma coisa ou não, né? Então, eu sempre procuro dizer isso, eu digo, olha, a gente não... as editoras, elas têm a sua história, elas têm o seu estilo, elas têm, digamos assim, uma personalidade que, eventualmente, pode até recusar um grande livro, mas é que está fora e tal, né? Então, quer dizer, tem toda uma... É uma coisa meio difícil de definir, né? É uma personalidade, né? Agora, Ivan, uma coisa a gente tem que dizer, a LPM ela é muito benquista, né? A gente repara que é uma editora da qual as pessoas gostam, né? E a gente pode perceber isso por duas razões, para mim, pelo menos, bem claras. Uma é a qualidade do catálogo da LPM, né? Isso é inegável, né? Até eu diria que é uma editora que se arrisca muito em termos de qualidade, tendo em vista as dificuldades do nosso público leitor, da recepção do mercado brasileiro, enfim. E também uma outra coisa que eu acho que garantiu muita simpatia da recepção pela LPM é a ideia de um livro de bolso de grande qualidade, tanto no conteúdo quanto no material. Tem um livro de bolso da LPM que tem mais de 20 anos. Eu acho... É uma generosa opinião e tal, mas modestamente. Agora, eu acho, viu, Miguel, que isso aí tem muito a ver com a própria história, com a nossa história, né? Porque, na verdade, a editora ela foi feita por dois guris, né? Nós tínhamos 22 anos quando a gente fez a editora, o Paulo Lima e eu. E o estranho no viver é que o teu corpo ele vai ficando velho e a tua cabeça não, né? Então, eu acho que aqueles propósitos que lá na época da ditadura fizeram com que a gente se mobilizasse para criar uma editora, que fosse uma voz, que participasse da resistência democrática, etc. Isso aí se propagou, foi indo. Quer dizer, eu acho que a gente não perdeu essa alma, né? E por mais que tenham mudado os tempos, que tenha vindo a democracia, etc., mas a gente sempre teve esse perfil um pouco transgressor, assim, que fez com que a gente se comunicasse com várias gerações, né? Pois é, vamos começar a falar um pouquinho sobre o Josué. Eu conheço a história, mas muitas pessoas não conhecem, né? A história de uma passagem por Cascais, né? Que garantiu à LPM um presente generoso do Josué. Como é que foi isso? Olha, isso aí foi em 1976. Eu não conheço, por incrível que pareça, eu só conheci o Josué de vista, porque o meu pai, que era muito amigo dele, foi o advogado dele a vida inteira, né? Naqueles rolos de ditadura e perseguição e etc. E aí o pai, eu estava indo para a Feira Internacional do Livro de Frankfurt, e eu estava indo num avião da TAP. E aí o pai me disse, olha, porque parava em Lisboa, e Lisboa fazia o voo Lisboa-Frankfurt, né? Aí o pai disse, olha, tu leva essa pasta aqui para o Josué Guimarães, ele vai estar te esperando, que ele precisa assinar uns papéis, depois ele me manda pelo correio, e ele vai estar te esperando lá no aeroporto. Aí tá, eu fui lá, e aí ele me disse, eu conhecia de vista, assim, o Josué, né? Aquela cabeça branca, barba branca e tal. Aí o Josué estava lá, aquela simpatia e tal, a gente foi tomar um café até, e eu tinha passado a noite inteira acordado, eu estava até conversando com o Fernando Gasparião o voo inteiro,
Fernando Gasparet, que era dono daquele jornal Opinião, né? Que era um cara incrível também. E aí tá, o Josué... E naquela época tinha um detalhe que, como diz o meu irmão, aqueles que são jovens há mais tempo do que nós não viveram essa época, que a gente era obrigado, para pagar um preço da passagem assim razoável, a gente era obrigado a passar no mínimo 21 dias na Europa. Só podia voltar depois dos 21 dias. Pô, e aquilo era um pesadelo quase, né? Às vezes, porque tinha que ter dinheiro para ficar 21 dias na Europa, né? E aí o Josué chegou e disse, pô, vem cá, depois que tu terminar lá a Frankfurt, no 4 dias, né? Vem para cá, fica aqui em casa e tal. E eu fui. E aí eu fui, a Nídia, que era uma pessoa extraordinária, né, me adotou como antes já tinha adotado meu irmão, o Zé Antônio, que inclusive teve um problema sério lá, teve um princípio de meningite, sei lá o que, chegaram a chamar uma junta médica lá. Isso eu não sabia. O Zé Antônio teve muito mal lá, e ele até diz, olha, eu devo a minha vida à Nídia, mas ele teve muito mal mesmo. E aí, quando eu voltei, eu fiquei lá no Josué e foi uma festa, né? Eu fiquei quase 2 meses lá. E aí, um belo dia, eu vejo que o Josué está com uma cara assim, ele tinha recebido uma carta, né? E ele estava assim, muito estressado com aquilo, né? Eu digo, o que houve, Josué? Ele disse, pô, eu mandei um livro lá para José Olímpio, que a José Olímpio estava sob intervenção. É incrível isso, né? Sob intervenção, não, eu acho que ela tinha problemas financeiros e o governo resolveu comprar uma parte. Então tinha uns coronéis lá na José Olímpio e tal. E aí os caras tinham recusado o É Tarde para Saber, porque o herói era terrorista. Era um terrorista. Era um guerrilheiro, não era terrorista, era um guerrilheiro. E aí, o José estava aqui e tal, e eu digo, pá, que sacanagem e tal. Aí passou, fomos jantar, bebemos um vinho verde e tal. E aí eu me lembro que a casa do José era um lugar sensacional. Eram 3 andares, assim, e um estúdio, assim, era aquelas construções estreitas, assim, mas, sabe, é muito comum lá em Cascais, assim. E tinha muitos estúdios de pintores, enfim. E aí o Josué chegou uma hora e disse assim, vem cá, tu publicaria um livro meu? Eu vou te dar para tu ler. Eu disse, pô, Josué, imagina. Eu fiquei ali, né, olhando para a cara dele, achei que era gozação e tal, né? Aí ele disse, não, então eu vou dar para tu, eu quero que tu dê uma lida no É Tarde para Saber, que é o nome do livro. Aí ele me deu o livro, eram umas 10 horas da noite. Quando chegou 4 da manhã, eu tinha terminado de ler o livro. Pô, eu estava emocionado, assim, quase chorei no final do livro, né? Quando o guri morre e tal. E aí eu digo, pô, José, é demais. Então, vamos fazer o livro. Pô, eu fiquei com uma excitação, assim, né? Fiquei louco para voltar e tal. Aí consegui uma ligação para falar com o Lima, tipo, tu nem sabe, o seu Josué deu um livro aqui. E o Josué já era uma celebridade, né? O A Ferro e Fogo, 1 e 2 já eram livros, assim, completamente... No centro do país, inclusive. Sim, ele tinha sido publicado pelo José Olímpio, né? E ele morou muito tempo no Rio de Janeiro, e ele conhecia toda aquela turma lá dos mineiros, o Otto Lara, Paulo Mendes Campos. Fernando Sabino era grande amigo dele, o Milor Fernandes também. Enfim, e aí foi que a gente começou a nossa história, né? Pois bom, eu estou com uns comentários aqui, algumas frases interessantes. Os coronéis estão por aí ainda? Sim, estão, mas logo não estarão, né? Alguém falou que o livro É Tarde para Saber. Eu amo esse livro, né? Realmente, esse livro é um achado. A capa é do Daniel Jungblut. Eu achei que era até... do Nelson Jungblut. Mas eu achei que era a avó Helena, que é tua escuteira. Era um achado.
Ah, ficou legal, tá joia. Não, é que nós fizemos, é que a gente fez o seguinte, ó. A gente está reeditando tudo com o mesmo espírito, assim. Joia. Tá? Essa é a reedição dos 100 anos, Ivan. Essa é a reedição que nós fizemos especial Tá por lindo. 100 anos. Todos os livros do Josué vão ter esse estilo de capa. Tá muito bonito. Muito joia. Ô, Ivan, olha só. Foi ao contrário essa vez, né? Tu leste o livro e depois conversaste sobre o livro com o Josué, porque às vezes o Josué pegava uma vítima, né? O Miguel, só uma coisinha aqui. Deixa eu só para situar, para que as pessoas que estão vendo isso tentarem imaginar isso. Uma editora, como é que eu posso te dizer? Uma editora de dois guris de 22 anos não é um negócio, não é uma editora porque a gente dizia que era uma editora. Eu estudava arquitetura, o Lima administração de empresa, nós tínhamos tido uma agência de publicidade que tinha quebrado, porque a gente era muito jovem e tal, né? E não nos levavam a sério. Então, quer dizer, aquilo ali era uma aventura assim, que a gente não sabia onde é que ia dar, não tinha nada previsto, assim, não tinha um investimento. Só para ter uma ideia, a nossa sede era na cozinha do escritório do meu pai. O meu pai mandou botar um carpete, assim, daqueles de juta, na cozinha, que era uma cozinha grande, aquelas casas antigas. Então, quando... eu acho que foi assim, o meu primeiro encontro com a realidade de editor. Porque até então eram os amigos. Era o Edgar Vasquez, o Carlos, a Antologia Brasileira de Humor. A gente ia fazendo os livros, né? Quadrinho e tal. E, de repente, a gente estava diante de um grande escritor que estava praticamente inaugurando, né? A gente nunca tinha tido um romancista de verdade assim, né? No nosso acervo. E foi a essa obra e todo o restante da obra dele para vocês albergarem, né? A partir daí foi, né? Eu até conto lá na editora, viu? Tem uma história que eu vivo contando lá na editora, que o Josué era um cara super bem-humorado, né? O Josué era como eu diria, como o Sérgio gosta de falar, né? Era um causer, né? Aqueles caras, os franceses, é o cara que fala e tal. Né? E eu me lembro, quando nós lançamos o Etários para Saber, eu fiz a orelha. E aí foi uma festa, foi lá na Livraria Lima o lançamento, foi um negócio sensacional e tal. Mas o livro já tinha saído e o Josué nunca tinha me falado nada. Sempre estava. Aí, eram umas 11 horas da noite, eu estou em casa, toco o telefone e o Josué. Aí o Josué chega e me diz, pô, Ivan, eu estou muito preocupado. Eu digo, pô, Josué, o que houve? Não, eu não sei se tu está me matando ou encerrando a minha carreira. Aí eu digo, pô, eu fiquei assim, tipo, porra, cara, da onde tu tirou isso, tio? Ele disse, não, tá aqui na orelha, assim, esse é o último romance. Não era na orelha, desculpa, era no release. Agora, era um release super que a gente fez, assim. Aí eu digo, pô, então lá na livraria, quando eu estou lá na livraria, os caras chegam e me perguntam, pô, eu queria o último livro do Walter Hugo Mãe. Aí eu digo, tu tá encerrando a carreira do Walter Hugo Mãe, que é o cara jovem. Genial. Ivan, o processo de A Tarde para Saber foi o contrário, né? Tu leste o livro, depois conversaste, porque quase sempre o José pegava uma vítima para ouvir o livro antes, né? Verdade. Me diz uma coisa, tu conheceste o Camilo Camilo Mortágua numa churrascaria, foi isso? Esse era o método do Josué, né? Era o método dele. Esse era ele trabalhava assim, ele trabalhava com o livro na cabeça, assim, né? E eu me lembro que era naquela época que a gente ia à praia no fim de semana, voltava no domingo, né? Para trabalhar ia na sexta, voltava no domingo. E eu tinha chegado da praia e tocou o telefone e era o Josué. E o Josué disse, o que tu vai fazer e tal? Eram umas 8 horas da noite. Eu disse, não sei, vamos lá na Santo Antônio comer um churrasco, eu quero falar contigo. Eu digo, pô, o que o Josué, né? Vamos ver, né? Aí tá, vamos lá e tal. Peguei meu carro, fui lá.
Cheguei lá no Santo Antônio, pedi uma cerveja, começou... E disse, não, eu estou com um negócio aqui na minha cabeça, que eu quero ver o que tu acha. Estou com uma história aqui na minha cabeça. Tá, eu imaginei uns... Sei lá, ele ia falar 10 minutos e nós íamos falar sobre o Grenal, que tinha sido o Grenal, né? Pelo gauchão. E eu digo, pô, José era gremistaço, né? Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. E eu também, né? Essa eu sei. E aí ele começou. E eu comecei a ficar aquilo, e aí, né? E tal, e porra, foi até isso era umas 8h30 da noite, o tiro foi lá pelas 11 da noite. E, porra, quando terminou assim, nós ficamos, e ele foi se, né? Foi se alterando, assim, se emocionando com a história e tal, né? Eu digo, José, que coisa incrível, baita história, cara. Eu disse, mas eu quero fazer um livro de 500 páginas. Eu digo, José, não tem erro, a gente faz um tipão grande, vamos fazer dar 500 páginas, não tem problema nenhum. E não precisou, né? Porque o Camilo Mortaga, aliás, está aqui do meu lado. São 446 páginas. É um tiro forte. De grande não tem nada, né? Olha só, Ivan, o Eduardo Guimarães, sobrinho do Josué, está dando os parabéns pelas novas edições do Josué. Estão muito lindas. Legal. Muito obrigado, Eduardo. O Eduardo Guimarães também é escritor, né? Escreveu Depois da Chuva. Né? Joia. Bom, eu acho que é o filho do irmão do Josué, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Grande aquarelista, Nathaniel Guimarães. Eu acho que é assim, porque eu acho que a Adriana chegou a comentar comigo sobre isso. Bom, sobre o Josué, tá? Como é que era editar o Josué, assim... a gente no acervo, eu estou falando do Camilo Mortágua, porque no acervo a gente tem alguns bem rudimentares, alguns ensaios de como seria a capa do Camilo Mortágua para o José Guimarães naquele momento, né? Como é que ele editar? O Josué ele dialogava sobre sobre elementos relacionados à obra dele, ele dialogava sobre a história, digamos assim, alguma dificuldade de percurso criativo. Como é que era o diálogo, o papo assim? Durante o processo de construção do romance e depois mesmo na elaboração do design da obra? Olha, Tchê, na verdade, eu não... A nossa relação, assim, era muito... O Josué, ele tinha uma grandeza superior para nós, na época, lá para nós, né? Quer dizer, então, a gente tinha uma certa reverência, assim, com o Josué, né? Não era uma... por exemplo, o que eu faço hoje, às vezes, dar uma sugestão para olha, quem sabe nesse capítulo aqui o cara tu dá às vezes até uma sugestão de final, né, uma coisa assim. Mas o Josué era um cara muito fácil, né? E tem um detalhe, eu até vou revelar uma inconfidência aqui, que eu acho assim, o Josué nunca interferiu nas capas conosco, nunca, mesmo porque foi o Nelson Jungblut que fez a capa do É Tarde para Saber e do Enquanto a Noite Não Chega, né, também. E quando a gente reeditou o A Ferro e Fogo, a gente reeditou com desenhos do pai do Lutzenberg, que era aquele super desenhista, né, do Lutzenberg, né? Mas tem um detalhe, tem uma história que é sensacional, né? Que eu não sei se é a primeira vez, se tu já ouvisse essa história, da capa do A Ferro e Fogo, tu já ouvisse essa história? Não, essa eu não conheço. Bom, o Eugênio Hirsch foi o cara que revolucionou as capas no Brasil. Um argentino que foi levado para a civilização brasileira, e na civilização brasileira, aquelas capas da civilização eram estranhas, eram modernas, eram incríveis. Né? E ele trabalhou também para José Olímpio. E o Josué tinha a mania de mandar o esboço da capa. Né? Imagina, um super artista como o Eugênio Hirsch, né?
E eu acho que ele tinha feito... enfim, eles já tinham se encontrado e tal, e o Josué tinha querido interferir na capa e tal. Aí o Josué mandou um desenho, nunca me esqueço, eu vi esse desenho, que era um desenho feito com caneta Bic, da família da Catarina em primeiro plano, assim, né? E as pessoas atrás, assim. E ele mandou para dizer, olha, eu acho que podia ser mais ou menos assim a capa. Aí, de repente, um dia chega assim, o José está indignado. Porra, o Eugênio Hirsch simplesmente botou o desenho dele na capa, nem perguntou para ele. Tá brincando? Teve o desenho dele. E ele ficou indignado, ficou, galera. Mas o Josué era um super desenhista, ele desenhava bem. Sim, ele fazia. Como jornalista, ele fazia. Eu não sei se ele chegou a fazer, ou se ele ensinou a fazer, ou se ele coordenou o Aldir Schiller, que fazia o retrato do gol, porque antigamente não se fotografava, né? No jornal, o jogador fazia um retrato do gol, aquela jogada combinada, bola para cá. É verdade, com aquele. Né? Eu acho que ele fazia também. Eu acho que ele fazia, junto com o Aldir Schiller, eu acho que ele fazia. Olha só, tem uma coisa que eu sempre... Tem gente perguntando um monte de coisa aqui. Ó, o Eduardo Guimarães está dizendo que ele é filho mesmo do... do Nathaniel. Grande figura. O pai dele, o Nathaniel, inclusive o Nathaniel era um extraordinário aquarelista, né? E me disseram que ele é um baita aquarelista também, o Eduardo. Alguém já me disse. Imagina, ele está falando aqui no Péricles Gomit, que fazia capa. A gente teve uma casa, nós alugamos uma casa lá na Cidade Baixa, o Péricles Gomit, o Nathaniel Guimarães, eu e o Paulo Amaral. E a gente fez um estúdiozão lá. Então, cada um, a gente pintava lá e tal, era bacana, foi uma grande experiência. O Nata era uma figura, todo mundo chamava ele de Nata, né? Era uma figura simpaticíssima, né? Vai ter que fazer uma autobiografia com o Josué. Tu vai ter que fazer uma autobiografia, né, Ivan? Eu? Não sei. Tem um trânsito super joia nessas coisas, né? Olha só, Ivan, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, tá? O Josué teve uma sacada junto com o Sclier, junto com o Veríssimo, o Pega para Caput, né? A gente não dá muita bola, mas eu não me lembro no mercado editorial de um livro que tenha sido, naquele momento, feito a tantas mãos e ainda com a inserção de quadrinhos, né? Aquele livro era para ser um brinde, alguma coisa assim, Ivan? Não, aquilo ali foi sugerido, a própria agência de publicidade sugeriu, me deu um branco agora, o nome da agência, me deu um branco, mas eu daqui a pouco me lembro. Sugeriu fazer um livro que fosse uma história que fosse sendo contada por vários escritores. E o Josué abraçou essa história. O Josué abraçou a história completamente. E aí ele meio que capitaneou o projeto. Convidou o Luiz Fernando Veríssimo, o Sclier e o Edgar Vasquez. Então ficou uma coisa era uma coisa assim mais lúdica, né, para eles, assim, era quase uma brincadeira, porque um sacaneava o outro. Quer dizer, era assim, cada um escrevia um capítulo e entregava para o outro, mas não combinavam nada, não podia combinar. Era uma coisa assim que aí o Josué escrevia e geralmente eles deixavam assim um pepino para o outro, né? Então foi muito engraçado e foi um super livro. Até hoje a gente reedita esse livro, né? Esse livro é muito joia. Até assim a temática era a coisa de um movimento de restauração dos nazistas. Nesse caso, os caras estavam tentando preservar os testículos do Hitler. Os testículos do Hitler, né? Não, e o genial, tem um lance genial no livro que é o seguinte: o único que se identifica ali por ser o único desenhista é o Edgar. O resto, inclusive esse livro, na época, né? Porque isso aí faz muito tempo, né? Faz, sei lá, me dá até medo, faz quase 40 anos, eu acho, 30 e tantos anos, né?
Porque, na verdade, usam hoje em escolas e hoje, na época se usava, né, para identificar quem escreveu o quê, né? Quem escreveu o quê. E é bacana, era um exercício bacana, de estilo, né? Olha, eu já tentei, eu não me arrisco, sabe? Porque os caras se sacaneavam tanto que um chupava o estilo do outro ali. Isso, não, é mas era muito engraçado. É muito show. Não, é engraçadíssimo o livro. E sabe o que é o pior? É atual, né? Atual, porque esses movimentos estão acontecendo aí, né? E olha só, tu tinhas na gaveta um livro que foi publicado póstumamente. Tá? Na realidade, o livro, a gente não pode esquecer de referir duas pessoas, aliás, três pessoas. A Regina Zilberman, né? A Maria da Glória Bordini, que foi a pessoa que, de alguma maneira, encaminhou com rigor o trabalho seu literário, e a Maria Luísa Remédios, que foi a coordenadora do Aljoado durante muitos anos na PUC. Né? E aí, vocês tiveram a coragem de reeditar um livro que o próprio Josué não queria reeditar. Aliás, não queria publicar, perdão. Não, ele não queria publicar. Ele não queria publicar, né? Não. O livro estava na gaveta, teve um probleminha nos anos 50, e vocês editaram. Como é que foi a história das muralhas de Jericó, Ivan? Essa história é o seguinte. O Josué, uma vez, ele disse, vou te dar um presente. Aí ele me deu uma pasta encadernada. Eu acho até que era uma encadernação meia sépia, assim, quase. Né? E ele me diz, olha, eu estou te dando isso aqui. É um livro que eu escrevi na época que eu fui para a China e para a União Soviética e tal, mas é um livro que eu não quero publicar. Eu não quero publicar. Estou te dando de presente, tu lê, guarda e tal, e aí era isso. E foi isso que eu... Acontece o seguinte, quer dizer, depois que o Josué morreu, o livro passou a ter um grande valor, né? E eu até entendi, daí eu passei a entender as razões que ele tinha para não publicar, porque, na verdade, o Josué ele queria muito se afastar, até pelo próprio preconceito que tinham na época e tal, ele queria se afastar do crivo, assim, da imagem do jornalista, né? Ele sempre quis muito ser reconhecido como o grande romancista que ele era, né? Então, eu acho, isso aí tudo que eu estou dizendo para vocês é uma suposição, né? É uma suposição, porque não a única razão, e também, obviamente, eu acho que ele talvez, o Josué, quando foi lá, ele foi em 52 lá, em 52 ele tinha 30 anos, 31 anos. Então, eu acho que também tinha essa coisa assim de ele achar que era uma coisa muito prematura, assim, não era né? E também tinha um outro detalhe que era extremamente a favor, né? Era um livro muito favorável à União Soviética, à China e tudo mais e tal. Então, eu imagino que essas são as razões que ele não queria. Mas, com o passar do tempo, passou a adquirir uma outra conotação, né? Eu, inclusive, pensei e tal, mas eu digo, eu vou respeitar e tal. Eu não vou publicar, não tem porquê e tal. O Josué não queria e tal. Aí comecei a sofrer uma pressão delas, né? Do pessoal lá da PUC, né? Principalmente. E aí eu fiz um exercício assim e me dei conta que, na verdade, não dá para sonegar, né, uma coisa, porque o livro é muito bom, né? É uma leitura muito agradável, né? E também muito informativo, e do ponto de vista histórico, né? Quer dizer, tu pega assim, é uma fotografia da União Soviética e da China, principalmente da China, né? Porque a China era um grande mistério na época, né? E o Josué ele passou, e ele fez a cobertura toda para a última hora, curiosamente, né?
do Samuel Weiner, né? Uhum. Pois é, na realidade ele foi um cara que desbravou um território proibido, né? Até utopicamente proibido, né? Olha só, Ivan, a gente está com umas pessoas falando coisas legais aqui. A Mariane da Rosa, Camilo Mortágua foi o primeiro livro que li do Josué, foi Amor à Primeira Vista, olha que joia. Zara Genhard, cresci ouvindo falar de Josué, meu pai era muito amigo dele, trabalharam juntos no jornal A Hora. Ô, Zara, vamos conversar uma hora. Ah, ótimo, ótimo. O Josué tinha a famosa coluna Dom Quixote. Ah, assim, Dom Chicote. Dom Chicote. É. Não, terrível. E o Phileas Fogg também. Também, Phileas Fogg, Dom Chicote, Dom Pepone. É, isso mesmo. E alguns estavam em veículos diferentes fazendo contrapontos. É genial. Eu tenho que fazer... Sabe que na jornada de 2017 eu encontrei com o teu irmão e agradeci. Só não me ajoelhei na frente do teu irmão porque estava no refeitório, no restaurante do hotel, né? Porque não fosse o teu irmão, a gente não teria um registro maravilhoso do Josué Guimarães em entrevista em vídeo e áudio. Né? Quer dizer, não fosse aquela iniciativa... Data Vênia. Ele foi convidado por nós para entrevistar o Josué, porque ele já era um entrevistador. Aquilo ali é o seguinte, a LPM, em 82, 83, não me lembro exatamente quando, a gente fez nós somos pioneiros numa iniciativa, porque o que acontecia? Os autores reclamavam muito que tinham que ir muito ao colégio, muito convite e tal. Aí nós pensamos o seguinte, que sabe a gente faz um vídeo dos principais autores, do Scliar, do Assis Brasil, do Caparelli, do Josué, e aí, em vez de eles estarem indo lá dar palestra toda hora, tinha lá um vídeo básico, com as principais... com uma pauta assim, bem didática. A gente, inclusive, se utilizou de professores que nos deram dicas e tal, de um questionário para fazer para um autor importante e tal. Então, e aí nós fizemos uma empresa chamada LPM Vídeo. Imagina! Compramos câmera, tudo. Tá? E quem trabalhava na LPM Vídeo, mais tarde se tornaram grandes cineastas, né? Era o José Pedro Goulart, o Jorge Furtado. Eu não sabia disso. O Giba Assis Brasil. E foram eles, e essa foi a equipe que produziu esse vídeo. O Zé Antônio como âncora. É âncora que se diz, né? Entrevistador. O entrevistador. E nós ali atrás fazendo toda... E aí vem aquela... linkando com o que a gente falou atrás, quer dizer... a coisa do preconceito, dessa coisa de ser um cara escanteado dentro da cena cultural gaúcha, é o único documento que tem do Josué falando audiovisual. Não é verdade, Miguel? É verdade. Já furungou em todas, né? Uhum. Não tem outro. É impressionante isso. Não, ele tinha uma má vontade. O Josué, o Josué teve que assumir um outro nome, né, a partir de 64 até 69, Samuel Ortiz. E depois, nos anos 70, o Josué... foi uma coisa engraçada, porque a repressão tentou silenciar o Josué, né, porque ele não conseguia trabalhar direito, e aí surgiu o escritor. Né? Agora, mesmo na literatura... tem duas coisas que eu quero te perguntar. Uma sobre o Josué e outra não é sobre o Josué, mas sobre o mesmo tema que é a censura. O Josué teve um probleminha com os tambores silenciosos, não teve? Olha, o problema que ele teve, eu fiquei sabendo o ano retrasado, porque através de uma entrevista na Folha de São Paulo, daquele sujeito que foi procurador do Estado, que era pai desse chanceler, desse Débil. Esse aí? Eu não sabia que era esse aí. Araújo, Uhum. E ele deu uma entrevista onde ele diz que eles iam aprender o livro do Josué, mas eles queriam que ele fosse impresso e aprendido depois que fosse impresso, para não configurar a censura prévia.
e para dar o prejuízo para o editor. Claro, para quebrar. Né? E eu nem vou falar o nome dele, sabe? Não vale a pena. Não vale a pena. Né? Inclusive, tem, né? Não vale a pena falar. Não vale a pena, não vale a pena. E também teve uma questão, né? O José tinha que explicar que não, a história não se passa agora, não se passa aqui, se passa nos anos 30 e tal. Toda uma perseguição em cima da obra do cara, né? Mas o Josué sempre enfrentou isso com naturalidade, sabe? Eu acho que isso era uma coisa muito que desconcertava as pessoas. Não era uma coisa dominante, né, para ele. Eu, sinceramente, da nossa relação, que foi muito estreita, assim, principalmente no final da década de 70 e nos anos 80, eu nunca vi assim, o Josué reclamar. Não, ele inclusive, ele teve uma vitória na justiça, né, contra os seus algozes, né? Ele foi... O meu pai, eu sei bem dessa história, porque o meu pai era um advogado, né? Então, o Josué ele sempre foi muito firme nisso, né? Em momento algum ele abriu mão das suas convicções, em momento algum ele conciliou ele maneirou para conseguir talvez uma maior simpatia nas suas ações contra o Estado e tal. Não, em momento algum. Ele nunca aliviou. Josué jamais aliviou. E também tem o seguinte, eu me lembro que tinha uma rapaziada muito legal que trabalhava na TVE na época, né? E a gente já tinha levado o Milor lá na TVE, tinha sido um sucesso incrível. E aí o pessoal sempre queria levar o Josué para entrevistar o Josué. E o Josué dizia, não vou. Enquanto for ditadura, eu não frequento nenhum órgão de imprensa ligado à ditadura. Genial. Ele nunca foi mesmo. Genial. Não teve conversa. Oi, Ivan, eu estou querendo lembrar uma história que me contaste há tantos anos. Não teve um episódio de censura que envolveu um livro da LPM e o Érico Veríssimo, no prefácio... Sim, o primeiro livro da LPM. Pois é, conta essa história espetacular. O Érico salvou o livro no prefácio, né? Essa história foi o primeiro livro da LPM. Eu sempre digo, até brincando lá com os meus filhos, né? Eu digo o seguinte: a gente começou já com problemas com a polícia. Sempre tivemos problema com a polícia na família. Quando era o meu pai, era o meu bisavô lá atrás, depois o meu avô, depois o meu pai. E nós, no primeiro minuto do primeiro tempo, o primeiro livro da LPM, nós recebemos uma notificação da Polícia Federal e eu e o Lima sorteamos para ver quem é que ia lá, né? Porque naquela época não é como hoje, né? Qualquer coisa, tu vai para o jornal, tu vai para... Não, cara, tu entrava naquela porta lá no Paraná, tu não sabe se tu saiu ou não, e não ia acontecer nada, né? Não tinha... E aí eu fui sorteado. Aí eu fui lá, e o cara lá, o chefe, sei lá, dessa parte lá, eu sei o nome dele, mas não vou dizer, porque também não... Não vale a pena, não vale a pena. Né? Faz tanto tempo já, né? Não, de repente até os familiares são legais e tal. E aí o cara chegou e disse, porque isso aqui é o seguinte, ó, tu tá com um problema, cara, isso aqui é uma revista, e revista tem que ter, e isso na época era da legislação, revista era obrigado a ter um registro no Departamento de Censura Federal. Livro não. Livro era liberado, né? Mas a revista, qualquer período. Isso aqui é uma revistinha. E tinha cara de revistinha mesmo. Isso aqui é uma revistinha. Isso aqui é uma revistinha. Isso aqui. E só tem coisa aqui de comunista. Tu é outro comunistinha também, não sei o quê e tal. E o cara me tratava assim como um lixo, né? E eu ali, né? 22 anos, né? Eu ali, olhando para aquele cara. Parecia ele cresceu assim. E aí começou e tal, e aí ele começou a ler, e ele pegava o livro, folheava. Olha aqui, piada de coronel, cara.
como é que esse imbecil faz piada com o coronel? Isso aqui nós vamos aprender, cara. E vocês estão... Isso aqui é uma revistinha, não sei o que. Tá? E eu digo, pá, meu Deus do céu, como é que nós vamos... Né? E o troço foi indo. Mas o engraçado é o seguinte, sabe que eu até um dia desse, eu estava numa live, a Paula, até estava com a Paula, e ela perguntou como é que eu estava e tal, na frente do cara e tal. E eu disse, na hora, assim, porque eu imaginei que era o que as pessoas esperavam ouvir, eu disse, não, eu estava meio apavorado. Mas eu quero dizer para quem viu, eu não estava apavorado. Foi incrível, né? Eu disse porque eu imaginei, assim, eu fiquei vendo a cena, eu imaginei um guri de 20 e poucos anos, na frente daquele gurilão, assim, mas eu não estava, eu estava, assim, meio... E aí eu comecei a pensar, porque o cara apavorado não pensa, né? E ele olhava e tal, e dizia, não, mas isso tu vai te incomodar, e não sei o quê, e blá, blá, blá. E aí, de repente, eu me lembrei, eu digo assim, o senhor pode dar uma olhada no prefácio ali? O prefácio é do Érico Veríssimo, aí eu dei o carteiraço já, né? Eu digo, pô, porque o Érico já não era bem assim, né? O prefácio é do Érico Veríssimo, dá uma olhadinha ali, por favor. Aí o cara olhou assim, e me olhou de baixo para cima, assim. Te salvasse, guri. Te manda daqui. E olha aqui, tu abre o teu olho, hein? Porque nós vamos ficar de olho em ti. Porque o negócio é o seguinte, o prefácio começava assim, ó. Recomendo este livro com o maior entusiasmo. E aí não tinha, né? Não era revistinha. Se ele dissesse, eu até disse para ele, senhor ver, ó, recomendo este livro. E aí que ele disse, te manda daqui. Pô, e essa altura está o meu pai e o pai do Lima, lá do outro lado da rua, super tensos, né? Porque a gente tinha armado até eles tinham até armado um esquema com o próprio Érico, que era um cara muito influente, né? Olha, se acontecer alguma coisa, a gente vai te ligar para, né? Vamos fazer se o cara não sair de lá, né? Mas aí foi tudo bem, a gente foi embora e... Imagina, agora... Mas aquela foi o batismo de fogo. Batismo de fogo no primeiro livro. Aí, o prejuízo financeiro no primeiro livro é uma quebrada dessa. Isso é um horror. Tá louco. Olha só, Ivan, tem uma aluna da Letras, Angelina Moraes, é minha aluna, está dizendo que olhou no teu perfil do Instagram algumas obras de arte, então está achando lindo. Muito lindo. Muito obrigado. Joia. Ó, a Rosane Zimmermann também, colega nossa, foi olhar os quadros, lindo. Olha só que bacana, né? Pô, que legal. Obrigado, meninos. Muito joia. Olha só, o Josué, a gente faltam 10 minutos, né? A gente vai falando e vai o tempo passando. O Josué teve algumas ideias infelizes, né? Umas não foram adiante, né? Outras foram adiante e até atrapalharam um pouco, né? A primeira ideia infeliz do Josué foi chamar o livro, inventar um livro com um tiro no escuro, que graças a Deus virou Camilo Mortágua, graças a Deus. Né? Porque realmente o título seria horroroso. Agora, teve um título que ele embestou, que foi O Amor de Perdição, né? Ah, não teve jeito. Não teve jeito. Pô, nós tivemos que mudar, a gente mudou o nome do livro. Olha, eu não me lembro, eu acho que o Josué... Não, ele não estava vivo. Não estava, ou estava. Quando mudou o nome? Não. Não estava. Com autorização da Nídia. A Nídia, que era uma pessoa maravilhosa. A gente não falou da Nídia, né? Mas a Nídia era 10. Né? Uhum. E aí era Amor de Perdição, que era o livro do Camilo Castelo Branco, né? Uhum. E eu digo, mas o Josué já tem, isso aí, o Camilo Castelo Branco faz 200 anos, não sei o que e tal. Eu digo, pô, Josué, e a gente com muito jeito, né? Claro, né? E aí virou Manuela e Garibaldi uma história de amor. Né? Inclusive, a minha filha chama-se Maria Manuela, eu botei, e em homenagem ao Josué, inclusive, porque ela nasceu no dia 31 de março, uma semana depois que o Josué morreu. O Josué morreu dia 23 de março, né? E aí eu fiquei com esse nome, um nome tão lindo, né? Que era a sobrinha do Bento Gonçalves, né? A eterna namorada do Garibaldi. Eterna namorada do Garibaldi.
Bom, a gente não pode deixar de falar a Nídia, né? A Nídia era... A Nídia, quando a gente fez o documentário, né, a gente ficou 2 dias em Canela. Sim. E foi, para editar a Nídia foi um sacrifício, porque cada coisa legal que saía, a gente não tinha todo o tempo do mundo, né? O Jua. O Jua. O Jua. Ou então Formosura. Né? O Formosura, exatamente. Também. E a Nídia foi uma heroína, né, ao lado do Josué, encarando todo tipo de dificuldade, né? E com humor, né? É impressionante, né? Uma pessoa para cima e apaixonada pelo Josué, né? E ela foi muito importante para ele, né? Eu acho, a minha visão, assim, né? Porque o Josué tinha, assim, uma saúde meia precária, né? Mas ele tinha muito, às vezes, muita dor no peito, angina, né? Essa coisa, né? Ele acabou a doença que o matou foi outra, né? Mas então ela cuidava muito do Josué, ela tinha assim um carinho impressionante por ele. Sempre me chamou a atenção isso, e de todo mundo, né, que conviveu na época com eles, né? E tinha uma maneira de ver a vida que era uma coisa muito legal, né? E uma forma de... E um amor pelos amigos, né? Isso era muito bacana, muito bacana. Era aquelas casas antigas, né? Tu chegava, qualquer um chegava, a porta estava sempre aberta. Sempre. O café, Quintana até tem uma história de café maravilhosa, porque tinha sempre o clássico café, chegava lá, era o café, né? Eu me lembro que uma vez o Josué adorava essa história. Eles tinham uma empregada, né? E aí chegou uma pessoa lá foi lá falar com o Josué para contratar ele para escrever um texto, uma coisa assim e tal. E aí a empregada chegou com café, né? E disse, olha, não, mas eu não tinha, eu não sei se eu vou tomar um café. Não, senhor. O seu Josué sempre diz o seguinte: quando chegar uma visita, sempre sirva o café, por piores que elas sejam. Então ficou famosa essa história. Eu lá no escritório, eu sempre digo essa história. Você pode servir o café para todas as visitas, por piores que elas sejam. O José tinha essa coisa de... O Quintana passava quase todos os dias na casa do Josué também. A Nídia protegia o Quintana, né? Era uma coisa muito bacana. O Quintana era muito frágil, né? E ele ia lá e a Nídia era grande... Teve na jornada, o Quintana se trancou no quarto e não saía, foi a Nídia lá buscar, porque ele se molhou todo, né, na pia do banheiro e tal. Quer dizer, é uma coisa legal. Para terminar, bom, tem tanta coisa para falar, mas uma hora só, né? Ivan, o Josué publicou uma peça de teatro da qual ele não gostou, né? E ele tem teatro entre nós dois. E ele tem teatro lá no acervo, textos inéditos, inclusive um chamado A Invenção da Liberdade, que é baseado na invenção do amor do Daniel Felipe, que é um poeta de Cabo Verde. Eu ia te perguntar isso até, porque as duas peças que eu tenho, uma é O Silêncio... dos Inocentes. Anal dos Inocentes. Anal dos Inocentes. Anal dos Inocentes. Anal dos Inocentes. E a outra peça não tem título. Tem que ver. Pode ser A Invenção da Liberdade. Pois pode ser. É um texto... Eu até trouxe para casa esses dias, porque eu quero reler. Porque eu perdi o senso crítico assim, em relação... Eu me lembro que, na época, o Josué ele publicou Um Corpo Estranho Entre Nós Dois, e aí essas duas peças ele não quis publicar. Pois é. E ele não quis reeditar também O Corpo Estranho, né? Ele não quis reeditar, Até a Bruna Lombardi tinha lido e tal, tinha gostado e tudo. Imagina. Mas aí não rolou, assim, sabe? Mas é uma coisa que a gente precisa reler, né? Para ver, eu acho. Sabe que tem coisa boa ali. Até melhor que Um Corpo Estranho, eu acho, pelo que eu li. Né? Tu chegou a ler Anal dos Inocentes? Não? Li. É uma releitura do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Pois é. É que faz tanto tempo, faz mais de
faz 36 anos, 37 anos que eu li isso. Não, eu sei por causa do aniversário da idade da minha filha, sempre. Eu calculo sempre porque a morte do Josué foi uma semana depois, né? Então, isso aí foi um pouco antes dele morrer, né? Bom, sabe que no documentário A Jornada de Josué, né, a gente fez aquela parte final. O Scliar falou sobre a morte do Josué, né? Pouco depois o Scliar veio a morrer, foi uma coisa incrível, né? E a gente também percebia, quando as pessoas falavam na falta e na ausência do Josué, a emoção que envolveu, né? Todo mundo, né? Foi uma... E aí a gente, no documentário, a gente pensou assim, não vamos terminar o documentário com as pessoas tristes que o Josué não gostaria. E a gente terminou com uma piada da Nídia, né? Falando, Josué virou um nome de rua, mas ele detestaria essa homenagem, que ele não queria ser nome de rua e tal, né? E para terminar, Ivo, o que a gente pode dizer assim? Hoje, qual é a importância do Josué? Ele está reeditado pela vida, eu acho, né? Sim. Eu acho que o Josué, ele como romancista, ele está cada vez melhor. Eu acho isso mesmo, impressionante, porque agora, por acaso, nos últimos 2, 3 anos, eu acabei relendo tudo. E eu, inclusive, eu acho, assim, por exemplo, o A Ferro e Fogo, por exemplo, né? O A Ferro e Fogo é uma... Eu acho que tal... Eu não conheço, assim, quem é que tenha tratado ficcionalmente a colonização alemã no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, principalmente, com a profundidade, com a densidade, com o talento incrível, né? E eu até digo assim sempre, eu acho que um dos maiores personagens femininos da literatura brasileira é a Catarina, de A Ferro e Fogo, né? E eu acho assim, Miguel, uma coisa assim que a gente não falou, mas que eu acho que é muito interessante, que eu me esqueci de falar quando a gente estava falando sobre o Camilo Mortágua, do Josué contando o livro, foi que ele contou um monte de livro, né? Para mim, ele contou uns 4 que ele não escreveu, né? Que era A Morte da Primeira-Dama, Uma Fresta na Janela, Brava Gente e O Tempo de Angústia, né? Que seria o A Ferro e Fogo número 3. Que seria o terceiro. Então, esse era o processo criativo do Josué. Ele ficava contando a história. Ele ficava contando, contava. Aí chegava, escrevia de uma vez só. As pessoas não entendiam isso. E era bem isso mesmo. Pelo menos de uma parte da obra dele para cá, ele usava isso muito, né? Inclusive, esse livro, Uma Fresta na Janela, e a Morte da Primeira-Dama, eu não sei se tu chegasse a ouvir sobre isso. Não, a gente tem uns esquemas no acervo, inclusive foi tema de uma monografia que eu orientei, A Morte da Primeira-Dama. Ah, tá. Foi bem legal, foi bem bom. E o Brava Gente também era uma ideia maravilhosa, né? Era um grande épico. Roubaram dele a ideia já. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nem vamos falar a respeito. Não adianta. É o que eu dizia para ele, tu fica contando teus livros, da cozinha, tu vai ver, vai aparecer na livraria. Está publicado. Ivan, eu queria, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, poder estar aqui contigo na página do YouTube da LPM, né? Agradecer a Helena Escudeira, né? Isso. Uma menina ótima, né? Ao Fábio aí que está nos ajudando aí. Agradecer a ti, né? Por essa entrevista maravilhosa, né? Eu estou vendo aqui, tem o que tem de elogio aqui é uma coisa muito legal, né? Tá muito bom, muito emocionante. Até não vou ler porque começa a me emocionar no final do trabalho. Mas, Miguel, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu é que quero agradecer, sabe? Porque eu acho muito importante, e eu também me emociono, porque o Josué foi uma grande figura, e esse trabalho que tu tens feito, que a Universidade de Passo Fundo faz, a UPF, né? É um trabalho fundamental, essa coisa de manter o acervo do Josué. Isso aí tudo é um trabalho assim genial, e vocês têm uma responsabilidade muito grande
no fato de ser mantida essa memória desse cara tão sensacional, né? Como pessoa, uma pessoa maravilhosa, um escritor maravilhoso, né? Que é um exemplo de dignidade, de coerência para mim, que eu levo sempre, assim, né? Eu sempre gosto de dizer isso. O Josué era um homem de bem, é isso que tu lesse ali, e essa é a imagem que eu tenho dele, assim, esse cara sensacional. Ivan, muito obrigado a várias pessoas elogiando, né? Vida longa o acervo literário, que legal. A Eduarda Martinelli, né? Bom, eu queria também agradecer aqui aos colegas do curso de Letras e do programa de pós-graduação em Letras, que no horário de aula, né, trouxeram suas alunas, né, nos seus alunos e alunas, neste momento do ano letivo, né, prestigiaram esse encontro, prestigiaram a memória do Josué. Queria agradecer muito aos alunos que estão aqui conosco, estou reconhecendo vários aqui, né, professores, colegas, alunos, né, pessoas, aos leitores do Josué, ao Eduardo Guimarães, né, a todas as pessoas que se interessam pela memória desse sujeito, Josué Guimarães, que, enfim, né, tem uma obra, embora muito contextualizada no momento da sua produção, reeditada pela Viva Vida, porque, infelizmente, os nossos problemas não se resolveram ainda. Ivan, muito obrigado. Um abraço enorme para ti, um abraço enorme para o Paulo. Tá bom, obrigado.